Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento eu, Silene. É uma alegria estarmos mais um domingo juntos para as reflexões a respeito do Evangelho do Cristo, né? Como primeiro momento em todos os nossos domingos, vamos ouvir a mensagem do momento.com.br. É um site da Federação Paranaense. Gesto transformador. O Hospital Tewkesbury é um local listado no Registro Nacional de Lugares Históricos, localizado em um campus de mais de 800 acres em Tewkesbury, Massachusetts. De fevereiro de 1876 a outubro de 1880, abrigou sua interna mais famosa, Annie Sullivan, conhecida como professora e companheira de Helen Keller. Com a mãe morta e abandonada pelo pai, Sullivan foi ali internada aos 10 anos de idade, junto com seu irmão mais novo, Jimmy. Sullivan sofria de tracoma, que começava a cegá-la. Seu irmão sofria de tuberculose, que causaria sua morte 4 meses depois. Anos mais tarde, ela diria que tudo o que lembrava desse local era indecente, cruel, melancólico, macabro. Era uma época em que as pessoas se comportavam assim. Considerada incorrigível, selvagem, incontrolável, impossível de lidar, ela foi trancada numa cela no porão. Mordia, gritava, atirava comida. Médicos e enfermeiros não conseguiam sequer examiná-la. Uma pessoa encarregada da limpeza, apenas alguns anos mais nova que Annie, achava um horror viver trancada daquele jeito. Sentiu-se penalizada. Queria ajudar. Que fazer, no entanto, se os doutores não conseguiam? Numa noite, depois do trabalho, decidiu assar alguns brownies. No dia seguinte, deixou-os no chão diante da cela e disse: Annie, fiz isso especialmente para você. Se quiser, pode pegar. Saiu rápido, com medo de que a menina os atirasse de volta. Mas a garota pegou os brownies e os comeu. A partir daí, tornou-se um pouco mais dócil com ela. Chegavam a conversar, a rir juntas. Uma enfermeira percebeu e contou ao médico. Logo pediram à jovem funcionária que a ajudasse com Annie. Quando precisavam examiná-la, era ela quem primeiro entrava. Acalmava a menina, explicava as coisas e segurava sua mão. Em outubro de 1880, Sullivan deixou Tewkesbury autorizada, pela intervenção de um funcionário do Estado, a se transferir para a escola Perkins para cegos em Boston. Ali aprendeu a ler, escrever e, mais tarde, tornou-se professora. Anos depois, Annie voltou a Tewkesbury como educadora. O diretor comentou com ela sobre uma carta que acabara de receber. Um pai desesperado tinha uma filha cega, surda e considerada louca. Não queria interná-la num asilo. Perguntava se alguém poderia ajudá-la em casa. Esse foi o início da história que uniu Annie Sullivan a Helen Keller, aluna, amiga e companheira por toda a vida. Anos mais tarde, em 1953, Helen Keller recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho internacional em prol dos direitos das pessoas com deficiência e dos direitos humanos. Quando lhe perguntaram quem mais havia influenciado sua vida, ela respondeu: Annie Sullivan. Annie rapidamente a corrigiu.
Não, Helen. A mulher que nos transformou a ambas foi uma humilde funcionária de limpeza que um dia ofereceu alguns brownies a uma menina esquecida numa cela. Compaixão é a capacidade de entender e se conectar com o sofrimento de outra pessoa e promover algo em seu favor. Por menor que seja o gesto, pode retirar alguém da escuridão para a descoberta de uma réstia de luz, uma esperança. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Nós vamos agora passar para a Jane, cumprimentar os ouvintes. Bom dia, querido ouvinte. Caso eu tussa um pouquinho, não se preocupem, que faz parte da vida. É isso aí. Isso comigo acontece muito. Tem um livrinho que se chama O Espírito da Verdade. São vários espíritos que psicografaram através do Chico. E uma página de Cair Bachútil, ele fala sobre ser compassivo. E diz assim, um pedacinho que até eu achei muito interessante. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue e venhamos a experimentá-lo igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Olha que bonito isso, né? É verdade. É. Por quê? Porque existe uma solidariedade entre tudo no universo. Isso nós já falamos até no último programa, né, Jane? Que tudo se encadeia no universo. Por quê? Porque tudo vem de Deus. Foi Deus que nos criou, Deus que criou o universo, Deus que criou tudo, né? Ele tem, é lógico, os seus, vamos dizer, subordinados que entendem ele, que já são anjos tutelares, né? Que vivem assim na mesma faixa vibratória e compreendem Deus, que nós ainda não temos essa possibilidade. E eles são os que realmente estão perto de nós, são a nossa ponte para Deus. E como nós ainda estamos num mundo muito atrasado, ainda temos muitas falhas dentro de nós, e uma delas é justamente isso, ter essa vamos dizer assim, insensibilidade, vamos chamar assim, não temos sensibilidade suficiente, tá? Para a gente amparar o próximo. Às vezes você está ligado assim, né? Aí você tem aqueles eu gosto muito das pessoas, das mãezinhas, das velhinhas, né? Das crianças que estão pedindo alguma coisa, ou vendendo alguma coisa mas a gente que mora em cidade assim, escuta tanta coisa que no fim acaba você ficando com o coração duro, de medo de abrir a janela do carro, né? Não, mas esses dias eu estava vendo no jornal, eles estão tentando conscientizar a população. Parece que lá em Cambé foi feita uma reunião pública para tentar conscientizar a população que não é para ficar dando esmola no sinaleiro, senão a pessoa que está na rua nunca vai sair da rua. Se quiser ajudar, é para ajudar as entidades que estão socorrendo de assistência social das prefeituras. É uma coisa difícil, porque o coração da gente não quer endurecer, se sente dó, né? Mas é como você falou, acontece tanta coisa. Uma vez um amigo meu estava me contando, ele até já desencarnou,
Ele falou, a gente fica ajudando esse pessoal que está no sinaleiro, vieram me pedir para uma entidade, me mostrar até o cartãozinho. Aí eu dei o dinheiro para eles, passou um pouquinho, fui tomar um café, eles estavam tudo lá bebendo bebida alcoólica com o dinheiro que ganharam. Ave Maria. Mas tem uns que são sinceros, né? Eu acho que até já comentei, eu morri de rir uma vez que estava indo para Cambé à noite, no sinaleiro, e veio um senhorzinho, tadinho, magérrimo. Aí ele mostrou aquele cartaz, e ele estava escrito assim, pinga. Eu falei, esse foi sincero. É isso aí. Mas tem uma historinha, né, sobre solidariedade e progresso no site de Curitiba, né, da nossa federação. E ele diz assim, eu achei tão interessante isso daqui, porque é a pura realidade. Ninguém não. Tem muita gente que não é solidária. Então, ele diz assim no site, eu vou ler para vocês porque é muito interessante. Tom era funcionário de uma empresa muito preocupada com a educação. Um dia, o executivo principal decidiu que todo o grupo gerencial, um total de 12 pessoas, deveria participar de um curso de sobrevivência. A prova era cruzar um rio violento e impetuoso. O grupo gerencial foi solicitado a dividir-se em grupos menores de 4 pessoas, formando grupos A, B e C. Eram 12 pessoas ao todo. O grupo A recebeu 4 tambores de óleos vazios, 2 grandes toras de madeira, uma pilha de tábuas, um grande rolo de corda grossa e 2 remos. O grupo B recebeu 2 tambores, uma tora e um rolo de barbante. O grupo C não recebeu recurso nenhum. Eles foram solicitados a usar os recursos fornecidos pela natureza, caso conseguisse encontrar algum perto do rio ou na floresta próxima. Não foi dada mais nenhuma instrução. Simplesmente foi dito aos participantes que todos deveriam atravessar o rio dentro de 4 horas. Tom ficou no grupo A, que não levou mais do que meia hora para construir uma maravilhosa jangada. Um quarto de hora mais tarde, todo o grupo estava em segurança, com os pés enxutos, do outro lado do rio. O grupo B, ao contrário, levou quase 2 horas para atravessar o rio. Havia muito tempo que Tom e sua equipe não riam tanto como no momento em que a tora e os 2 tambores viraram com seus gerentes financeiros em computação, produção e pessoal, né? Então eles davam risada porque os outros tiveram um contratempo lá. Mas nem mesmo o rugido das águas do rio foi suficiente para sufocar o riso dos 8 homens quando o grupo C tentou lutar contra as águas espumantes. Os coitados agarraram-se a um emaranhado de galhos que estavam se movendo rapidamente com a correnteza. O auge da diversão foi quando o grupo bateu em um rochedo, quebrando os galhos. Somente reunindo todas as forças que lhes restavam, foi que o último membro do grupo C, o gerente de logística, todo arranhado e com os óculos quebrados, conseguiu atingir a margem 200 metros abaixo. Quando o líder do curso voltou, depois de 4 horas, perguntou: "E então, como vocês se saíram?" O grupo A respondeu em coro: "Nós vencemos." O líder do grupo do curso respondeu: "Vocês devem ter se entendido mal. Vocês devem ter entendido mal. Vocês não foram solicitados a vencer uns aos outros. A tarefa seria concluída quando os 3 grupos atravessassem o rio dentro de 4 horas. Não ocorreu nenhum dos grupos coordenar esforços para ajudar os outros? Nenhum de vocês pensou em ajuda mútua, em dividir os recursos para atingir uma meta comum?"
Naquele dia, o grupo aprendeu muito a respeito do trabalho em equipe de lealdade. E nós, agora é nós, no dia de hoje, temos olhado para os lados e verificado se alguém precisa da nossa ajuda? Profissionalmente, agimos como se fôssemos inimigos uns dos outros, ou lembramos de nos auxiliar mutuamente, dividindo tarefas, sugerindo maneiras de resolver os problemas? Engraçado, né? Eu tinha, quando trabalhava na juventude, tinha uma companheira que falava assim: eu não ensinar o serviço, eu vou alimentar a cobra para pegar o meu lugar. Você vê? Completamente diferente dessa situação aqui, né? Será que nós estamos dispostos a ensinar o que dominamos a alguém que está iniciando uma empresa, ou preferimos deixar que o outro se dê mal? Enquanto vivermos na Terra como se fôssemos inimigos e não irmãos, enquanto não nos dermos conta de que é sempre melhor estender a mão para que todos cheguemos bem ao nosso destino, continuaremos a entravar o progresso do nosso planeta. Pensemos nisso e nos tornemos mais fraternos, mais solidários em todas as circunstâncias, na família, na comunidade religiosa, na empresa, no escritório, né? Tentemos isso e nos haveremos de sentir muito melhores. Tem uns programas de televisão, eu gosto muito de assistir aquele HGTV, né? E ali mostra o tanto que os americanos são solidários. Eles fazem trabalho de voluntariado. Na verdade, são o primeiro país do mundo em voluntariado, né? Aí a gente vê, por exemplo, um programa lá que são 2 primos que reformam casa, tem vários, sabe? E aí, numa determinada cidadezinha de 5.000, 10.000 habitantes, tem lá uma pessoa que ela aparece na comunidade como aquela pessoa solidária, que ajuda todo mundo, ou que tem um trabalho de educação com as crianças, ou que é veterano de guerra que está em dificuldade, que já ajudou todo mundo. Aí eles vão lá, a pessoa não sabe o que vai acontecer, ela vai embora de férias, né, para algum lugar. Eles mandam para um hotel, aí junta quase assim voluntário de tudo que é lugar da cidade, umas 200, 300 pessoas. Em 2, 3 dias, eles fazem aquela casinha que estava em ruínas virar uma casa dos sonhos. É inacreditável. Quando a pessoa chega pensando que eles só iam arrumar a cozinha para ela, a casa inteira está maravilhosa, do jeito que tinha que ser, porque aí os parentes, os primos, o pessoal chega e vai falando: olha, tem muita dificuldade por causa disso, disso, disso aqui nessa casa, acontece isso, isso. Aí eles pegam, consertam tudo para virar aquela coisa ideal. É uma solidariedade que é gostoso de ver. E a emoção da pessoa quando ela chega e vê tudo aquilo, né? É um exemplo para a gente. E aqui nós temos conosco, do livro Joana de Ângeles Responde. Nós sempre trazemos, porque esse livrinho é ótimo, pergunta tudo e tem resposta para um monte de coisa. E ele pergunta assim: diante de tanta violência, onde os crimes são perpetrados em troca de ninharias, será que falta ao homem o sentimento de compaixão pelo semelhante? Essa resposta está no livro Responsabilidade, de Joana de Ângeles. E ela responde assim: escasseia na atual conjuntura terrestre o sentimento da compaixão. Habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo.
Empedernindo o sentimento da compaixão, a criatura avança para a impiedade e até para o crime. A compaixão é uma ponte de mão dupla, propiciando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. É o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaços para a paz e o bem-estar pessoal. A compaixão auxilia o equilíbrio psicológico, por fazer que se reflexione em torno das ocorrências que atingem a todos os transeuntes da experiência humana. Mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e a abrir o coração. A compaixão está acima da emotividade desequilibrada e vazia. Ela age enquanto a outra lamenta, realiza o socorro na razão em que a última apenas se apieda. Então, gente, compaixão é piedade. E como nos diz o Evangelho, a piedade é um sentimento que aproxima os homens dos anjos. Quando você tem compaixão, seu coração sofre pela dor alheia, isso é empatia. É aquilo que a Silene colocou no começo, que quando a pessoa não tem empatia, vem a dor. Para ela poder sentir o que é a dor do outro e despertar no seu coração a piedade pelo sofrimento do seu próximo. Graças a Deus, apesar de tantos problemas que nós estamos vendo, o brasileiro, quando existem essas situações calamitosas de dor, ele é um exemplo, né? É maravilhoso a gente ver o tanto que o povo se une para socorrer as dores. Mas há dores desconhecidas, que estão todos os dias, e que, graças a Deus, também nós vemos movimentos de auxílio, pessoas fraternas que socorrem do modo como podem, não é? Nós vimos tanto isso na época da pandemia, gente fazendo marmita para dar comida para os outros, pessoal que esperava os caminhoneiros com marmita para eles comerem, porque os restaurantes estavam fechados. Nossa, foi tão bonita, a dor foi muito grande, mas a bondade também. E uma das coisas que a gente sempre frisa, nós até já comentamos aqui em algumas oportunidades, que nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos assistindo na televisão. Porque os filmes de crimes estão terríveis, a pessoa tem que selecionar coisa bonita para ela assistir, para ela levar lá para o subconsciente dela a beleza, porque o amor de Deus nos deu a beleza. A feiura não é de Deus, não, é da ignorância humana. Então, nós temos que procurar o belo, o bem, selecionar. E na hora da comida, gente, quantas e quantas vezes já repetimos isso? Como é que pode, nos restaurantes, televisão estar ligada e mostrando o jornal na hora do almoço, a pessoa comendo e vendo o outro lá ensanguentado, caído, levou um tiro ou sofreu um acidente grave, e a pessoa está comendo como se não tivesse nem vendo aquilo? O que é isso, gente? A gente tem que pedir, vamos colocar músicas boas. Tem um restaurantinho vegetariano chinês aqui em Londrina, é uma delícia. O povo que nem é vegetariano lota lá. E eles põem música clássica na hora que nós estamos almoçando. Então é uma delícia. É outra vibração. Você vai ficar vendo crime, tiro, matança, gente arrebentada, sangrando e comendo. Isso aí é pedir
para poder não ter mais compaixão. A pessoa vai se acostumando com a violência e com essas situações, ela não sente mais. É disso que a gente tem que fugir, né? Sabe, Jane, na Revista Espírita, 1865, sob o título de A Chave do Céu, Lacordaire faz uma dissertação sobre a solidariedade, né? E ele disse, em determinado trechinho, ele diz assim: quando analisamos as criações divinas, nós descobrimos que há um laço que nos une e nos sujeita a um trabalho de avanço comum na comunidade, né? Ao mesmo tempo em que esse avanço trabalha em nós mesmos, é nosso avanço, né? Resultando daí a lei de solidariedade que nos obriga a sacrifícios gratuitos de toda a sorte, uns para com os outros. Assim, pela solidariedade encontra-se um princípio expresso na sensibilidade de que fomos dotados e que nos leva a compartilhar dos mais alheios, a lhes ter piedade e a os aliviar. A gente analisa assim, né, que é da lei, todos nós temos, assim, lá dentro do nosso coração, todas as virtudes, tudo, né? A lei divina está na nossa consciência, lá dentro, e estado latente. E na hora que a gente está conquistando, né, a razão, o livre-arbítrio, né, a gente vai evoluindo, vai sabendo o que é certo, o que é errado, vamos fazendo escolhas, e até chegarmos a desenvolver todas essas potencialidades que estão lá adormecidas. E está na hora agora, porque Jesus nos fala que nos sinais dos tempos, né, irá separar o joio do trigo. Então, nós temos que observar, será que eu quero ir para um planeta mais atrasado que este? Ou se eu já estou vibrando, já estou aprendendo algo de bom que me faça, não que eu seja o mais evoluído dessa regeneração, mas que eu possa me estabelecer aqui no planeta Terra. Estabelecer aqui com Deus no coração, com Jesus, tendo aquela certeza que Jesus está no leme, que Jesus é o modelo e guia para que a gente possa seguir. Então, a gente vê tanto chamamento, tantos exemplos de solidariedade, como a Jane colocou aqui, lá nos Estados Unidos, né? E não só lá, mas aqui no Brasil, se a gente analisar também, tem muita gente boa que se preocupa em fazer marmitas e distribuir à noite. E não importa a religião, eu sempre falo aqui, religião é rótulo, o que importa é o bem que fazemos. Nós não vamos ser colocados assim, né? Fazer o joio do trigo, assim, você é católico, fica aqui, você é evangélico, fica ali. Não existe isso. Somos todos filhos de um mesmo Pai. Então, nós vamos ser, por exemplo, entrar pela porta estreita, à medida que a gente vai acendendo luzes no coração. É isso que Jesus ensinou, né, assim, para a gente acender a nossa luz. Tem uma historinha muito interessante de um jovem, que ele era muito inteligente, e ele resolveu procurar o Chico Xavier. Chegou perto do Chico e falou: Chico, eu quero que você pergunte ao seu mentor o que eu preciso fazer, porque eu tenho tudo. Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma casa boa, eu tenho uma família maravilhosa, tudo, mas eu sinto que está faltando. Eu não tenho problema de dinheiro, não tenho problema de nada, mas o meu coração diz que está faltando, eu estou na incerteza, né? O que será que me falta, Chico? O médium, olhando profundamente, né, para ele, escutou a voz do Emmanuel, que respondeu: fala para ele, Chico, que o que falta para ele é a alegria dos outros. Ele vive sufocado com muitas coisas materiais. É necessário repartir, distribuir para o próximo. A alegria de repartir com os outros tem o poder superior que proporciona alegria de volta àquele que distribui.
É isso que está fazendo falta, meu filho, a alegria dos outros, né? Então, você vê que coisa. Tudo que a gente conquista, a nossa inteligência, né? Nosso sistema financeiro, bom emprego, a nossa casa, carro, vai ficar tudo aí. Tudo é empréstimo divino. A gente aproveitou determinadas situações para evoluir, né? Agora, a gente vai para lá, a gente fica queimando pestana para a gente guardar para a velhice, para os meus netos. E depois, o que acontece? Acontece o seguinte, você vai embora, deixa tudo aí. Tudo, fica tudo. E você, nem o corpo físico leva. O que você leva? O que você tem? Vamos analisar, né? A gente precisa analisar assim, né? Quando eu for embora, porque todo mundo sabe que um dia vai ter que voltar. Voltar para onde? Voltar para o plano espiritual de onde viemos. Pode ser alma, né? A alma, como chama, o espiritismo chama de espírito, voltamos a ser espíritos. Essa é só a essência da nossa, né, identidade, vamos dizer assim, da personalidade. É a essência que a gente leva. Aquilo que a gente conquistou, que ninguém nos tira. O que é? O conhecimento, as qualidades morais. Isso daí é conquista. Isso é nosso. O resto que é material, não vou precisar no plano espiritual. Vai ficar para os meus filhos, eles vão perder, não tem importância. Às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com algum espírito que fala assim para mim, mas eu não posso ir embora porque eu tenho a minha propriedade, eu ganhei, né? Eles estão acabando com tudo. Eu falo, você ensinou teu filho a trabalhar para ele continuar a obra que você, né, conquistou? Aí isso faz reflexão, viu, Jane? Uma reflexão profunda, porque nós temos uma obrigação muito grande, primeiramente com os espíritos que são da nossa família. Aqueles que vieram como filhos, né, netos, assim, que estão achegados ao nosso coração. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Depois, em segundo plano, com as pessoas que a gente conhece, os que trabalham conosco, nossos vizinhos. Às vezes os vizinhos são mais parentes da gente, né, do que a própria família, que a gente visita pouco, porque mora longe, né? Então, é bem isso. Vamos analisar o que está faltando para que a gente possa ser realmente feliz. Sabe, Silene, enquanto você lia essa história, que o que falta é a alegria dos outros. Nós recordamos aquele fato que aconteceu com o nosso querido amigo Jerônimo, e já relatamos aqui algumas vezes, mas vem a calhar em cima dessa situação que você colocou. O Jerônimo, para quem nunca ouviu falar dele, foi um grande trabalhador do Triângulo Mineiro da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Ele deixou a creche Ceareiros de Jesus, o Centro Espírita, né? E a creche é o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, maravilhosa, gente. Tem piscina, rodeada de roseiras, é a coisa mais linda aquilo ali. As crianças todas dóceis, aprendem a ler e escrever ali na creche, é muito bom aquilo lá. Ele deixou isso aí, até hoje funciona, tem mais de 200 crianças lá. Mas ele é cego, paralítico no seu leito, com dores terríveis. Ele estava em Brasília, numa jornada de palestras, e estava fazendo uma entrevista para a televisão. E quando terminou a entrevista, houve um telefonema pedindo para falar com ele. Aí a televisão colocou o telefone no ouvido dele, porque ele não segurava, ele era paralisado em tudo, não mexia nenhuma parte do corpo. E ele escutou do outro lado da linha uma senhora dizendo assim: muito obrigado, o senhor acabou de salvar minha vida. O que eu posso fazer? Onde que eu posso encontrar o senhor para a gente conversar? Aí combinaram
ela foi até onde ele estava hospedado e contou a história dela. Ela era da alta sociedade de Brasília, riquíssima, milionária. O marido dela todo ano trocava o carro que ela tinha por um novo, carro do ano. Todas as joias ele dava a ela, tinha tudo, todos os vestidos, todos os sapatos. Mas ela ficou entediada da vida, a vida não tinha mais graça para ela. E aí, depois de muitos anos com isso, ela queria morrer. Ela começou a arquitetar a ideia do suicídio. Aí ela pensou como que ela ia suicidar. E aí ela arquitetou um plano, né? Estava sendo comentada em Brasília uma peça de teatro que estava sendo considerada monumental e que ia se apresentar em Brasília. Aí ela comprou os ingressos para a família inteira, começou a falar bem daquela peça, que ela não viu o dia de chegar, para eles assistirem juntos. E quando chegou o dia da peça, ela já tinha deixado a família inteira morta de vontade de ver a peça. E na hora de ir, ela prontinha, toda bonita, elegante, falou que estava com a dor de cabeça, que não tinha tamanho, que ela não ia mais não. Mas que era para que eles fossem, que ela não queria que eles perdessem a oportunidade por causa dela. E ali, ela pegou um copo de veneno, quando ela ficou sozinha, ela não queria que ninguém estivesse na casa para ninguém salvá-la, né? Olha o que a espiritualidade amiga faz para salvar a pessoa. Ela ficou com vontade de ligar a televisão. Ela falou, vou ver as últimas imagens desse mundo. Ligou a televisão com um copo de veneno na mão. Era o Jerônimo falando. E ela escutando o Jerônimo, ele paralisado no leito, cego, falando sobre a felicidade e a alegria de viver. Ela falou, meu Deus, como é que pode? Eu tenho tudo. Eu tenho mãos, olhos, pernas, riqueza. E esse homem aí paralisado, cego, sorrindo, alegre, feliz, como que eu posso pensar em morrer? Jogou o veneno fora, telefonou para ele, falando que ele tinha acabado de salvar a vida dela, e foi conversar com ele. Aí ele falou, você tem tudo, mas há pessoas que não têm nada. A quantidade de vestidos que a senhora tem gente na favela que nem roupa para vestir tem. Sapato, a senhora tem uma infinidade, não precisa nem da metade. E tem gente andando descalço. A senhora precisa se integrar aos trabalhos de assistência fraterna no bem, se vestir com simplicidade para não ferir a pobreza alheia e entrar nas favelas junto com os grupos que socorrem. Aí ele deu o endereço de um grupo que ele conhecia em Brasília e ela começou a fazer os trabalhos de caridade. E aí ela de vez em quando telefonava para ele agradecendo que agora ela sabia o que era sentir a alegria, porque ela estava fazendo o bem, que era o que lhe faltava. Olha que lindo, né? Tocou o coração, né? Porque o Jerônimo também, né, Jane? Você que conheceu bem ele era um espírito que já tinha cumprido, né? Aprendido todas as lições. Ele ficou aqui num trabalho assim de moratória, de amor ao próximo, para ensinar as pessoas que, afinal de contas, nós temos tudo. E ele não tinha visão, não tinha um corpo que saísse da cama, não mexia nem uma parte do corpo, com dor por tudo que é lugar, estava sempre sorrindo e fazendo bem. E como disse uma vez um jornalista de Belo Horizonte, da Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas, ele foi até em Ituiutaba, de Belo Horizonte até Ituiutaba, visitar o Jerônimo e ele e a esposa. E quando ele entrou, ele falou assim,
com seus indefectíveis óculos escuros, porque ele usava óculos escuros, porque ele não tinha, teve que tirar os olhos das órbitas por orientação de oftalmologista. Então ele não tinha os olhos. E o Gil Restani falou assim, com seus indefectíveis óculos escuros, ali estava um homem com H maiúsculo, deitado no seu leito, sem se mover, não parava um minuto. Era gente que queria saber como que deveria ser o trabalho naquele dia para levar alimento aos presos da cadeia. Era pessoal que chegava querendo saber do trabalho da construção da creche que estava sendo construída. Ele não parava. E quando nós nos apresentamos, que viemos conhecê-lo, ele parou um pouquinho e comentou: a irmã Sheila está acompanhando vocês. E o Gil Restani falou: nós não tínhamos dito a ele que éramos do Centro Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte. Então, olha só que beleza, não é? E aí é o amor que vence, a solidariedade, a bondade que faz com que as pessoas se unam e se ajudem umas às outras. Nós temos aqui, no Livro dos Espíritos, uma questão que é conhecida de todo mundo, mas a gente tem que decorar e entrar no nosso coração, que é a questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, caridade não é sair distribuindo para os outros, isso é uma forma, mas a verdadeira caridade são essas virtudes ativas do bem. E aí o Kardec comenta, ó, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Desculpa, se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar, antes de aumentar o seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Olha só que lição, né? Então, você sabe que nessa mensagem sobre a grandeza da compaixão, é claro que fome, pobreza, doença sensibilizam a alma, mas a compaixão também pode ser traduzida pelo sentimento de compreensão perante pessoas difíceis. Jane falou aí como entendia Jesus, né? Benevolência, indulgência, perdão. Então,
a resposta está aí. O sentimento de compreensão pelas pessoas difíceis. Perdão a quem nos ofende e maltrata. Por que a gente fica ofendido? Porque alguém que você acreditava amigo, a maior ofensa é essa. Você acredita que é amigo, frequenta a nossa casa, tudo, de repente ele faz alguma coisa que deixa a gente aborrecido. Então você engole aquilo lá, fica nervoso, né, com raiva, quer dizer, você engoliu uma pílula bem grande negativa. E daí? E daí? O outro que desabafou, tá ótimo, lá, sorridente, e você fica doente. Então você engole, o outro que fez, foi ele que fez. Ele jogou para você o que ele tinha dentro dele. Então você tem o quê? Tem que vibrar e pensar ao contrário. Perdoar, né? Ser indulgente. Estava num momento difícil, não precisa assim, acabar com a amizade por causa disso. E também não precisa engolir. Então, ter perdão, ter compreensão, isso daí também é uma forma de compaixão. A maior e mais difícil forma de compaixão é tolerar aqueles que são desagradáveis e nos causam prejuízo. E é mesmo, presta atenção se não é. A mais séria pergunta é: como amar os que nos humilham sem nos tornarmos covardes? Hein? Seja o teu dizer sim, sim, não, não. Sinceridade e transparência sempre. O Senhor, ele era o quê? Ele era um pedagogo, ele era um professor, ele era tudo o que nós precisamos. E a gente esquece. A gente esquece e acha que repetindo frases, né, oração decorada, quanto mais oração ele vai se sensibilizar, não é isso. Paizinho Hugo, eu já falei aqui algumas vezes no nosso programa, Paizinho Hugo sempre comentava que São Benedito chegava no escuro, levantava, olhava para o céu e dizia assim: Nhô, nego velho está aqui. Mas ele falava o quê? Do fundo do coração dele, com a fé que ele tinha no coração. Vale muito mais a gente conversar com Deus e desabafar com Deus, quando a gente não pode desabafar com os outros. Vamos conversar e desabafar com Deus. A gente fica revigorado. Quem nunca sentiu no coração, porque é uma coisa que a gente não pode, não tem palavras para explicar. Quando você faz algo de bom para alguém, como é que fica o coração? O que você sente? A resposta vem na hora. Vem na hora. A vibração de agradecimento, de bem-estar do outro te atinge. E você, às vezes, nem percebe, nem na hora, nem... Mas tudo. Você sabe, Jane, a minha secretária, né, na limpeza, ela vai mudar para Santa Catarina, lá para Camboriú. Vai embora dia 20, já faz muitos anos que ela está comigo. E ela falou assim, ela é evangélica, eu sei, mas ela é muito interessada, fazia perguntas para mim sobre o que a gente acreditava na doutrina. Aí eu tinha um evangelho lá em casa. Faz uns 6 meses, acho que mais ou menos isso, né, que eu tive coragem de falar para ela: você quer um evangelho segundo o Espiritismo? Eu não estou falando para você, falei para ela, trocar de religião. Apenas eu estou falando para você, dá uma olhada, dá uma leitura, só que você vai ler raciocinando, né, aquilo que você está lendo, presta atenção. Olha como foi interessante. Ela não falou nada, né? Do livro ela não falou nada que fazia, porque eu ensinei como fazia o evangelho. Ela não falou nada. Agora eu fiquei 23 dias fora, né, auxiliando meu filho lá no Mato Grosso, que ele mudou para lá. Quando eu voltei, ela falou assim: eu não quis falar para a senhora por telefone, mas eu queria falar pessoalmente. Ela falou: eu vou embora. Ela falou: sabe aquele livro que a senhora me deu para ler?
Ela tem uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos. A menina ainda não fez, os dois não fizeram 15 anos, mas está próximo aí para fazer no começo do ano. Os dois. A menina se apaixonou pelo Evangelho e o menino também. Então, ela falou, a gente todo dia antes de deitar, meu marido, eu e eles, nós fazíamos assim, lemos um trecho do Evangelho, pedia a Deus o que a gente precisava. Ela falou, os nossos caminhos se abriram, dona Silene. Ele vai, pela mesma firma, ele é operador de guindaste, assim, nas construções, né? Pela mesma firma, vai ganhar acho que 4 ou 6 meses de aluguel. Eu sei que, no fim, ela falou, minha vida mudou, todo menino já arrumou um emprego numa farmácia. Então, esse final de semana, ela ia levar o filho, né? E a menina só está ainda terminando a aula. Eu sei que, no final das contas, ela falou, dona Silene, nós estamos tão contentes, vamos ficar longe dos problemas daqui, da família dela, que é muito problemática, né? E, graças a Deus, ela falou, depois que nós começamos, desde que a senhora me deu o livro, nós fazemos essas preces na hora de deitar. A nossa vida deu uma guinada de 360 graus. Olha que coisa linda. Bonito, né? Então, gente, não é religião. Eu falei para ela, você não precisa mudar de religião, você só vai compreender, continuar, né, sendo a religião que você gosta, pois ela está procurando o centro espírita lá para poder tomar passe. Então, que Deus abençoe a todos nós, que as nossas conversas aqui, nesses momentos de reflexão, possam surtir algum efeito na vida daqueles que nos ouvem. Muita paz a todos. Nós estamos terminando a nossa fase aqui, porque em 10 minutinhos é a mensagem do José Antônio. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Bom domingo. Olá, amigos. Nós estamos aqui agora para terminar uma homenagem que é interminável para Chico Xavier. Eu fiquei pensando o que eu poderia apresentar de Chico que me tocasse muito. E são milhares de histórias, mas uma muito pessoal, porque fui eu que fiz uma entrevista com o Carlos Bacelli, lá de Uberaba, que participou com o Chico mais de 20 anos na mesa mediúnica, contando como que foi o surpreendente encontro dele com Chico Xavier. Então, em 1994, eu fui numa caravana, minha esposa não pôde ir naquela época, uma caravana que saiu aqui de Londrina, passaram 3 dias lá em Uberaba, visitando os trabalhos, enquanto Chico era vivo, estava aqui conosco. E tive a oportunidade, através do seu Hugo, que marcou um encontro com o Bacelli. Ele foi ao hotel onde o nosso grupo estava hospedado, muito gentilmente. Fizemos uma roda de pessoas naquela caravana, eu fazia entrevista e ele ia contando as histórias de Chico. E eu coloquei esse encontro dele, que é o primeiro encontro com o Chico, porque Chico veio de Pedro Leopoldo para Uberaba. E quando ele veio para Uberaba, Bacelli já era espírita da juventude, era estudante de odontologia. E ele participava, ele diz aqui, diz assim Bacelli, eu me tornei espírita e comecei a frequentar a casa espírita Bittencourt Sampaio, lá em Uberaba, e a participar da mocidade da casa. Comecei a estudar doutrina, fazer pequenas palestras, exposições, e depois de um ano, um amigo me despertou e eu comecei a frequentar a comunhão espírita cristã. Quer dizer, depois de um ano que o Chico já estava em Uberaba, lá na comunhão espírita, daí que ele começou a frequentar. Eu residia, como ainda resido, muito distante da comunhão, não tinha carro, e eu ia a pé da minha casa até lá. E lá eu ficava na janela, acompanhando os trabalhos, e o Chico, de vez em quando, ele me olhava-me demoradamente. Na outra semana, ele lá na janela, olhava-me demoradamente, às vezes sorria, às vezes acenava discretamente. Então ele estava contando esse primeiro contato com o Chico. Agora, gente, naquela comunhão espírita cheia de centenas de pessoas, você nunca vai saber se o Chico está sorrindo para você, para alguém que está do seu lado. Então ele sentia que o Chico sorria para ele, acenava discretamente para ele. E eu acompanhava, diz Bacelli, aquelas preleções dos oradores que ali participavam, com muita vontade também de participar daquelas exposições.
porque ele fazia no Bittencourt Sampaio. Mas me considerava sem condições doutrinárias para isso. Do percurso da minha casa até a comunhão espírita cristã, eu ia falando sozinho, como se eu estivesse fazendo uma palestra lá na mesa do centro do Chico. Eu ia falando, comentando o evangelho, vinham-me ideias extraordinárias. E um dia eu estava lá e alguém me disse que o Chico queria me conhecer. Eu fui até Chico, muito emocionado. Ele me cumprimentou e me disse assim: há muito tempo venho ouvindo você falando de longe. Ó Chico, ó a mediunidade do Chico. Há muito tempo venho ouvindo você de longe. Já vinha escutando as palestras no Bacelli. Aí o Bacelli diz assim: naquele momento minhas pernas tremeram muito. E a partir daquela ocasião eu comecei a fazer palestras lá na comunhão e a participar da mesa. Essa entrevista com o Bacelli rendeu-nos muitas informações. Sempre li as obras do Bacelli, da biografia de Chico, tudo que ele escreveu sobre Chico, porque ele viveu do lado de Chico, tudo que acontecia de belo, de nobre, de digno, ele contava, escreveu livros maravilhosos, devem ser lidos, são verdadeiras luzes espirituais para nossas vidas, alimentou minha vida muito tempo, as histórias de Chico sempre alimentaram muito a minha vida. Mas eu queria trazer mais alguma coisinha que também tivesse me marcado, e me recordei de um fato narrado pelo Adelino da Silveira, lá de Mirandópolis, ou Mirandópolis, né? Perto de Rio Preto, um grande amigo de Chico, ele que conta histórias maravilhosas, como a do Jorge, que ficou famosa aí nas predições do Adelino. Ele conta uma história muito bonita, uma história que eu cheguei até a imprimir, mas a letrinha está tão pequena, gente, que eu vou tentar lembrar de cor, porque é uma história que me marcou muito. Lá em Pedro Leopoldo, o Chico trabalhava na, se não me engano, Fazenda Modelo, que é da Secretaria da Agricultura. O seu chefe, o seu Rômulo Joviano, um grande espírita, quando desencarnou, começou o pai do Rômulo Joviano, quando desencarnou, começou a escrever como Neio Lúcio, através do Chico, pai do Rômulo Joviano. E o Rômulo Joviano praticamente amparava o Chico, protegia, mas proibia Chico de receber pessoas lá no trabalho, porque senão virava um inferno, vamos dizer assim, no bom sentido, de tanta gente como era na comunhão espírita cristã e como tentavam fazer que fosse na casa do próprio Chico. E um dia, numa tarde, uma mulher muito perturbada chegou ali na região de Pedro Leopoldo e foi atrás do Chico na casa dele. E a funcionária que trabalhava lá disse: olha, o Chico está no trabalho, são 10 quilômetros. A mulher perturbadíssima foi até o trabalho, bateu lá e o Chico estava trabalhando. E lá a ordem dizia que o Chico não estava. Não, o Chico deve estar na casa dele. A mulher veio cada vez mais se espumando, né, pela mão, mais nervosa. Essa história está no livro Chico de Francisco, do Adelino da Silveira. Então ela cada vez se perturbando mais, chegou na casa do Chico de novo e falou: olha, meu, se ele não está lá, ele tem que estar, ele não sai de lá. A mulher voltou para o trabalho do Chico, mais nervosa. Aí disseram que ela só poderia vê-lo na comunhão espírita cristã à noite. Na comunhão espírita cristã durante a noite, durante os trabalhos. Ela chega, o Chico lá na mesa, pronto para o trabalho, ela chega desequilibradíssima, vai entrando, empurrando todo mundo, se aproxima de Chico e dá uns bofetões no rosto de Chico com tanta força. Chico se assusta, se comove. Na sensibilidade de Chico como pessoa e como médium, aquilo foi extremamente doloroso por dois motivos: pela dor física do tapa e pela dor energética do desequilíbrio daquela mulher. E a mulher vira para o Chico e diz assim: o senhor está pensando que eu não tenho o que fazer? Que eu tenho que ficar andando atrás do senhor para cima e para baixo? O senhor tem que me atender? Desequilibradíssimo. E aí ela olha para ele e diz assim: onde que é a sala de passe? Eu estou indo lá, o senhor vai lá me dar um passe. Depois da surra que ela deu no Chico. E ela sai, se levanta, e o Chico pálido, machucado, trêmulo. E Emmanuel do lado dele fala: Chico, tenha paciência, dialogue com essa mulher, ela não está bem.
E o Chico vai à sala de passo, todo mundo num constrangimento. O que vai acontecer? Pode acontecer coisa pior lá dentro, porque era uma salinha, uma cortininha. Eles entraram, fecha a cortininha e o Chico começa a se desculpar com a mulher, contar para ela que ele é proibido de receber visitas, porque se lá é o lugar de onde ele tira o salário para cuidar da família e de tanta gente pobre que o procura. Se ele começar a receber as pessoas lá, ele vai ser despedido. E ele vai conversando, vai perguntando o que aconteceu. Passaram-se bons momentos, demorou bastante a conversa, a mulher se acalmou, chorou e Chico deu paz, saíram abraçados. Aquilo emocionou todo mundo lá fora, que já sentia que as vibrações estavam bem melhor, e eles saem tudo. E quando termina todo aquele processo, Chico olha para Emmanuel e diz assim: Emmanuel, mentalmente, eu tinha toda a razão, não é, Emmanuel? E Emmanuel diz: mas ela tinha toda a necessidade. A caridade é exatamente atender aos necessitados. E você, mesmo tendo a razão de poder até não atendê-la, negar-se a atendê-la, você tinha o dever da caridade. Você tinha a razão e ela é necessidade. Então eu deixo aqui hoje essa história do Chico. É evidente que no caminhar desses programas de reflexões, se Deus nos permitir, lembraremos muitas histórias que nos marcaram. Mas hoje nós terminamos aqui esse grande tributo ao nosso querido Chico, a quem nós devemos muito, pelo exemplo que ele nos deu aqui em vida física, em pátria brasileira, de que se pode viver o Evangelho de Jesus em toda a sua pureza e simplicidade e profundidade que Jesus nos ensinou. Até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.